E aí, farmas, beleza? Tudo bom com vocês? Vamos lá, então, né, como prometido, para a aula de conduta farmacêutica e indicações farmacêuticas na gripe em crianças. Então, nesse primeiro momento, a gente vai focar somente em crianças, tá? Primeiro, a gente tem que entender que o farmacêutico ele só pode atuar em problemas autolimitados, né? Conforme a RDC do Conselho Federal de Farmácia, 585 de 2013, a gente só vai poder atuar dentro desses problemas, né? Que são autolimitados. O que seriam esses problemas autolimitados? São problemas de saúde de baixa gravidade, que cursam por um período de tempo curto, se resolucionam com facilidade, geralmente até sozinhos, cursam sem danos, né? E não exigem prescrição médica de nenhum medicamento. Então, você vai poder indicar aqueles medicamentos que são isentos de prescrição médica. Dentro de tudo isso, é importante a gente pensar também que gripe ela pode ter outras complicações, né? E a gente vai, dentro dessas complicações pode ter bronquite, otite, outras complicações. E então a gente tem que entender até que ponto nós, como farmacêuticos, podemos ir e em que ponto eu tenho que encaminhar esse paciente. Então, o que eu tenho que fazer? Identificar o problema do paciente, identificar situações especiais. O que seriam essas situações especiais? Se há alguma agravante ali, se há outras complicações, como eu falei, se é um grupo de risco, e no caso crianças, elas já são um grupo de risco, né? Principalmente, eu vou mostrar para vocês que crianças menores de 2 anos, principalmente elas são um grupo de risco, é uma situação especial em que a gente vai ter que observar. Por exemplo, criança menor de 2 anos, eu não indicaria nada, né? Não vou falar nada que teve até uma pergunta lá do Instagram, o que indicar para gripe em crianças menores de 2 anos. Eu não indicaria nada, além de soro fisiológico, porque eu posso até ali estar tratando os sintomas, né? Apenas diminuindo o desconforto dessa criança. Mas, além disso, nada eu indicaria, porque é uma situação especial que eu vou estar falando por quê. Daí, então, eu vou montar o meu plano de cuidado com medidas tanto farmacológicas como não farmacológicas. E, em alguns casos, né, eu vou apenas encaminhar para o médico. Dentro da gripe e de outras doenças parecidas como resfriado, a gente vai apenas tratar os sintomas, né? Não necessariamente a doença, apenas os sintomas, para diminuir o desconforto do paciente. Dentro desses sintomas, o que a gente busca? Qual vai ser o plano de cuidado? Alívio dos sintomas como espirro e congestão nasal. Certo? Aqui eu vou estar falando então para vocês durante toda a aula, na verdade, é sobre medicamentos que podem aliviar esses dois sintomas, espirro e congestão nasal, que pode estar ligado tanto à gripe como ao resfriado e outras doenças virais. E então, dentro da RDC 138 de 2003, ela fala que o farmacêutico ela pode indicar anti-histamínicos, descongestionantes nasais e descongestionantes sistêmicos. E aí eu vou estar mostrando para vocês quais são esses medicamentos que são isentos de prescrição que a gente pode estar indicando aí na farmácia para aliviar os sintomas do paciente. Primeiro, alertas para encaminhamento. Quando é que você vai dar aquele estalo e pensar, não, aqui eu não posso ir, eu preciso encaminhar o paciente. Febre, dor de cabeça ou garganta, dor no corpo, se tiver tosse, se tiver uma coceira no olho, dor no ouvido ou falta de ar. Espirro e congestão há mais de 10 dias também, necessariamente você vai ter que encaminhar para o médico, né? Já é um alerta. Muco em excesso, principalmente se tiver pus, tosse há mais de 14 dias, são sinais aí que você vai ter um alerta aí para encaminhar o paciente. E não só tratar na farmácia, né? Então, como eu falei, crianças menores de 2 anos
é importante sempre encaminhar, né, ter essa cautela, porque é um risco maior de complicações nessa população, é uma população que é de difícil coleta de informações, porque geralmente as crianças não falam, você não sabe o que está sentindo, a mãe vai tentar passar ali, mas não vai ser realmente fiel. Existe a ausência de evidências dos medicamentos feitos para essa população, né? Geralmente você vai ver que a maioria dos medicamentos eles são indicados para crianças acima de 2 anos. Então, abaixo de 2 anos já diminui muito aí as possibilidades e fica difícil, né, determinar aqui um tratamento para essa população. Prescrição farmacêutica de descongestionante, faltou o N aí, somente solução salina, né? A gente não vai poder passar aqueles descongestionantes como a nafasolina, que é o Neosoro, né? Alguns vasoconstritor, porque eles não são isentos de prescrição médica, tá? Outra pergunta também que botava no Instagram foi sobre tosse produtiva. Eu não vou falar sobre tosse produtiva aqui agora, porque vai ficar muito extenso. Meu objetivo aqui é ser prática direto. Então, vou fazer outra aula somente para tosse, tá? Porque é uma aula que pega muita coisa também. Quais são as medidas não farmacológicas aí para diminuir esses sinais de espirro e congestão nasal? Aumentar a ingestão de líquido, umidificar o ambiente, caso seja um ambiente de baixa umidade, e a limpeza das secreções. Outra coisa que eu posso oferecer ao paciente também, pode ser até uma coisa aí, um adicional, né, na farmácia, é o mel. O mel, 2,5 ml, uma vez ao dia, pode ser feito aí em crianças acima de 2 anos. Todo o tratamento, ele visa apenas melhorar o desconforto e não alterar o curso da doença, tá? A gente vai tratar aqui os sintomas. E aí eu coloquei aqui várias fotos dos medicamentos, todo medicamento que eu vou falar aqui eu coloquei fotos para vocês visualizarem, principalmente quem não trabalha ainda em farmácia ou quem chegou há pouco tempo, porque a gente fica perdido em relação ao que indicar, né? Porque por não conhecer os produtos. Então coloquei aqui as fotos para vocês realmente verem e facilitar aí na hora da indicação. Outra coisa, dica que eu dou para vocês que facilita na indicação é colocá-los, já que eles são isentos de prescrição médica, você pode colocar fora do balcão, ao alcance dos pacientes e identificar ali identificar que são medicamentos para gripe, né? Então eles vão estar tudo perto do outro e facilita a sua indicação. Então, solução salina pode ser indicada para crianças. Solução salina de 0,9% pode ser indicada para todas as idades, sendo utilizado sempre que necessário. A solução salina de 3% é a hipertônica, um exemplo é esse rinossoro aqui de 3%. Ela só pode ser utilizada para crianças acima de 2 anos, né? E vai ser feita 1 a 2 jatos de 8 em 8 horas. Qual a diferença dessa solução salina hipertônica de 3%? Ela é utilizada geralmente para rinite, sinusite. Por ser hipertônica, mais concentrada, ela consegue desobstruir melhor. Porém, ela pode também causar uma certa irritação. Então, e qual é a diferença desses 3 tipos de soro? O soro fisiológico aqui normal, desse frasquinho aqui, ele vai ser utilizado com seringa. E aí eu vou também colocar em outro vídeo separado qual a forma de fazer essa lavagem nasal com seringa, mas adiantando. É feito com a criança sentada, inclinada um pouco para frente, a cabeça um pouco para frente, e do lado contrário é que eu vou fazer a lavagem. Por exemplo, se eu vou lavar essa narina direita, eu inclino a cabeça da criança para o lado esquerdo. E então eu coloco a solução com a seringa, que preferencialmente é uma seringa de bico de rosca, né, para não machucar a criança e não aquele bico liso, né, que pode machucar. Não é obrigatório, mas seria melhor. Eu não preciso fazer uma força nem tão grande, nem tão pequena. E detalhe, depois o soro aqui, depois de aberto, ele tem validade de apenas 15 dias, até 15 dias, né, de acordo aí com o fabricante, e deve ser colocado, guardado na geladeira. Quando eu for utilizar novamente, eu retiro da geladeira e espero ele voltar à temperatura ambiente, né? Não pode ser utilizado nem gelado nem quente. Retorna à temperatura ambiente, utilizo, guardo novamente na geladeira, mas só tem validade de até 15 dias.
Esse soro e esse outro soro aqui, o frasco, a diferença é apenas a força, né, do jato. Esse jato aqui é mais forte, contínuo, consegue se desobstruir melhor, e porém ele é só mais caro, né? Essa aqui seria uma alternativa mais econômica, mas pode ser utilizado também em todas as idades, se for de 0,9%, né? E não tiver nenhum conservante. Opções de xarope para espirro, alergia, né? Tosse alérgica. Para crianças de dor, temos a loratadina, aqui o Claritin é o de referência, e temos o similar, um exemplo de similar, que é o loratamente. Crianças de 2 a 5 anos vai utilizar 5 miligramas uma vez ao dia. Né? E se ele é de 1 miligrama por ml, significa dizer que essa faixa etária vai utilizar 5 ml, né? 5 miligramas vai ser a mesma coisa de que 5 ml, porque aqui é 1 miligrama por ml a concentração. Crianças acima de 6 anos vai utilizar 10 miligramas uma vez só ao dia, ou seja, 10 ml uma vez ao dia. Outra opção aí é a desclofeniramina, que tem que polaramine, o histamin é o similar. Vocês podem observar que ele não tem taxa, né? Certo. Voltando aqui na loratadina, é bom lembrar que ela não causa sono, né? Alguns estudos mostram que ela, em uma população mínima, mostrou uma sonolência bem pequena, mas eu posso dizer que ela não causa sono, né? Então, é uma alternativa aí para aquele paciente que quer um antialérgico, mas não quer que cause sonolência. A descofeniramina, ela já é um antialérgico que causa sonolência. Em crianças de 2 a 6 anos, vai utilizar 1,25 ml 3 vezes ao dia. E em crianças de 6 a 12 anos, 2,5 ml também 3 vezes ao dia. Aqui o Benegrip é uma outra opção. Ele é carbinoxamina com fenilefrina e paracetamol. Ou seja, aí é um antitérmico, que é o paracetamol, também analgésico. Fenilefrina, que é um vasoconstritor aí para ajudar na congestão nasal, e a carbinoxamina, que vai ser um antialérgico. Então, ele é utilizado de acordo com o peso, vai ser utilizado 6 vezes ao dia. Aliás, perdão, 4 vezes ao dia, ou seja, de 6 em 6 horas. Dependendo do peso, vai ser uma certa quantidade. Se for 12 quilos, 3 ml, 14 quilos, 3,5 ml, e assim por diante, né? Essa quantidade, esse volume, a cada 6 horas. A clofeniramina mais fenilefrina e paracetamol é bem parecido com o Benegrip. Duas opções são Resfenol ou Simegrip. Como que eu vou utilizar? Ele tem tanto gotas como xarope. Os dois têm a mesma posologia. O xarope para crianças só de 6 a 12 anos, né, a partir de 6 anos, 5 ml a cada 4 horas. E de 2 a 4 anos, o gotas pode ser feito de 20 a 30 gotas 3 a 4 vezes ao dia. Crianças de 4 a 6 anos, de 30 a 40 gotas, 3 a 4 vezes ao dia. Resfenol, a mesma coisa, a mesma indicação ali do Simegrip, tá? Tanto para gotas como xarope, a mesma posologia. O outro famoso é Deconjex, ele vem tanto em gotas como em xarope. O gotas, crianças acima de 2 anos, vai ser 2 gotas por quilo de peso, como dose total diária. Ou seja, a cada quilo, 2 gotas. Se são 10 quilos, seriam 20 gotas, né? 20 gotas como total diário. Isso dividido em 3 vezes ao dia. Ele pode ser feito 3 vezes ao dia, a solução gotas. Ou seja, seriam, no caso de crianças de 10 quilos, que ia dar 20 gotas, você vai dividir essas 20 gotas por 3 vezes ao dia. Então, daria mais ou menos aí 7 gotas, né? A cada 8 horas. Xarope, acima de 2 anos, 2,5 a 5 ml, 4 vezes ao dia.
Só lembrando aqui, para finalizar, uma coisa importante a se falar em questão de tratamento de crianças e gripe, é bom lembrar que não se indica AS em hipótese nenhuma pela a possibilidade de ele causar uma complicação chamada síndrome de Rey. Essa síndrome, ela é uma síndrome grave que pode ser fatal, que está associada a crianças com síndrome gripal utilizando o ácido acetil salicílico, tá? Então, em hipótese nenhuma, em crianças com síndrome gripal, com virose, você não vai... hoje é bem comum, né, oferecer o AS, utilizá-lo em síndrome gripal. Antigamente as pessoas eram mais acostumadas a utilizar, mas vale ressaltar aí, é importante para que você não esteja cometendo esse erro, tá? Eu espero ter ajudado com essa aula, espero que vocês tenham gostado. Qualquer sugestão, qualquer sugestão de melhoria, por favor, vocês colocam aí nos comentários, pode estar colocando lá no direct do Instagram, vai ser muito bem-vindo. Ajuda a gente aí a saber o que faz, o que a gente ajuda melhor, né, vocês. Então, muito obrigada e até a próxima.